Agora a gente tem a contribuição do Magno Carvalho para a nossa mesa, o Magno, que é do Sintusp, que hoje vem representar, né, fazer a presença aqui do ativista italiano e preso político Cesare Battisti. O companheiro Cesare vive em situação de isolamento há mais de um ano, né, em péssimas condições alimentar, sem a devida assistência médica e sem uma série de outros direitos que lhe caberiam, que deveriam ser garantidos por lei. Nós da CFP com Lutas fizemos campanha com documentos, protocolos. A Central Sindical Francesa Solidaire, que faz parte da rede internacional sindical, também fortaleceu esse movimento de solidariedade e tem exigido a libertação do companheiro Cesare junto com a CSP com Lutas. Infelizmente, setores de partidos políticos aqui do Brasil não encaminharam ações práticas de apoio como nós fizemos, quando não chegaram, inclusive, a prejudicar a causa, como, por exemplo, quando o ex-presidente Lula afirmou ter se arrependido de ter um dia apoiado a Cesare Battisti. A gente pode até dizer, né, Magno, que a causa em defesa da liberdade de Cesare chega a ser um pouco ingrata, porque são muitas dificuldades encontradas, é uma luta muito dura, contra um governo, o governo italiano que é sedento por vingança política contra quem se levantou contra o regime nos anos de chumbo na Itália. Então, Magno, eu queria agradecer muito por você fazer parte dessa mesa e também por fortalecer o setorial internacional da Central. Então, queria passar a palavra para você também poder compartilhar aqui com todo mundo sobre a situação do Cesare Battisti. Sim, companheira. Primeiro, boa noite ou boa tarde para todos os companheiros que estão me ouvindo. E eu queria pedir licença a todos os companheiros para, em 2 minutos, dar um informe muito importante de uma coisa que não tem a ver com o nosso tema. O Hospital Universitário da USP, onde eu trabalho, acabou de decretar uma greve. É um hospital que tem cerca de 2.000 trabalhadores, uma greve por conta da vacina. Um hospital com quase 2.000 trabalhadores receberam apenas 200 vacinas, e não dá nem de longe para atender o pessoal que está no grupo, enfim, no atendimento ali direto a pacientes com o risco de contaminação muito grande. Tentaram de todas as formas negociar isso com o superintendente, com todo mundo, não conseguiram e decidiram decretar greve a partir de segunda-feira. Vocês sabem que o hospital precisa comunicar 72 horas antes a greve, eles vão cumprir esse prazo, mas estou dando esse informe porque nós vamos precisar do apoio de todos. Talvez seja a primeira greve no setor da saúde no Brasil neste momento por conta dessa questão da vacina. Vamos precisar de apoio de todo mundo e aproveitar a presença dos companheiros da imprensa da CSP com Lutas, porque nós vamos ter que divulgar muito essa luta dos companheiros. Por ironia, o nosso hospital da Universidade de São Paulo fica a 500 metros do Instituto Butantan, onde estão saindo as vacinas, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil. Bom, entrando na questão do companheiro Cesare Battisti, como disse a Sâmia, o Cesare está condenado à prisão perpétua, ficou durante 11 meses no isolamento, quando as próprias leis italianas não permitem mais do que 6 meses preso no isolamento. Isso é uma coisa que psiquiatras, psicólogos dizem que é de enlouquecer qualquer pessoa normal. É feito de propósito. O Cesare tem servido de bode expiatório, de um exemplo para a classe operária, para os estudantes, de que não se deve lutar como ele lutou nos anos de chumbo contra um governo fascista, civil, diferentemente dos governos da América Latina, das ditaduras militares da América Latina, mas um governo que perseguiu, matou, né, não só o governo, mas um exército de paramilitares que assassinaram milhares de trabalhadores, de jovens, prenderam, torturaram. E o Cesare foi um dos milhares também de jovens e trabalhadores. Na época, o Cesare tinha 20 anos de idade,
que se levantou em armas. Para vocês terem uma ideia, 150 grupos, mais de 150 grupos armados se formaram na Itália para resistir a esses anos de chumbo. E o César foi de um desses grupos, aliás, de um dos grupos menores que tinha lá. Chamava o PAC, que era o Proletários Armados pelo Comunismo. É claro que nessa época houveram grandes enfrentamentos armados e o César participou de alguns deles, tanto da organização desses enfrentamentos, como também participou ativamente, né, como protagonista desses enfrentamentos. Esses enfrentamentos resultaram na morte de 4 indivíduos do outro lado, né, inimigos. Um deles, um agente carcerário, torturador, um agente do Estado, 3 paramilitares, assassinos que, como eu disse, participaram da morte de milhares de pessoas na Itália. Bom, a história do César, não vou poder contar aqui, o tempo é curto, mas, enfim, ele acabou sendo preso, como vários companheiros na época. Houve uma fuga, né, de um presídio de segurança máxima. Isso talvez seja o principal motivo, né, de eles perseguirem tanto o César durante 40 anos, né? Agora que ele foi de 40 anos, ele foi preso, porque ele conseguiu fugir, claro, que com a ajuda de companheiros de várias organizações, não foi só da dele, de um presídio de segurança máxima da Itália. Eles não perdoam isso, né? Além de usar o César como eu disse, como exemplo, como bode expiatório, isso aí. A vida do César foram 40 anos de perseguição em vários países. Ele conseguiu um asilo político na França, dado pelo governo Mitterrand, e foi suspenso pelo governo me deu um branco agora, do outro presidente, do Sarkozy, né, que suspendeu. Aliás, uma coisa que a França fez pela primeira vez. A França é conhecida por dar asilo político a vários perseguidos, como deu para brasileiros e outros, e suspendeu, e a gente sabe que porque foi comprado pelo governo italiano e exigiu do Sarkozy que ele suspendesse um asilo político já dado. Bom, o César morou 8 anos na França, ele é um escritor, tem mais de 21 livros publicados. Na França, ele teve muitos livros, muito lidos, muito publicados, teve uma carreira como escritor muito importante. Quando foi suspenso o asilo político, claro que ele teve que fugir do país e veio parar no Brasil. No Brasil, ele também morou 8 anos. Ele tem um filho no Brasil que tem 7 anos de idade. E, bom, vou falar da luta mais recente que nós fizemos pelo César. Tanto a nossa central, como já foi dito, o Solidário e outras entidades aí internacionais, lutamos muito primeiro para tirar ele desse isolamento que é enlouquecedor, né? É impossível de se aguentar isso com sanidade mental, e uma luta mais de fundo, que é a luta pela libertação do companheiro. É bom lembrar que no Brasil e nos países da América Latina, todos os que participaram da luta, inclusive com os chamados crimes de sangue, porque nos confrontos, né, tiraram a vida de pessoas, foram anistiados. Aliás, todos nós que lutamos, né, e que entramos em organizações armadas naquele momento, tivemos uma anistia, que é uma anistia que, inclusive, nós nunca gostamos, que é uma anistia que anistiou também o terrorismo de Estado, anistiou os torturadores, os assassinos da ditadura naquela época. Mas, enfim, nós todos que lutamos fomos anistiados, enquanto que na Itália se perseguiu, como eu disse, 40 anos alguns companheiros, e principalmente, especialmente,
o companheiro César Batista. Bom, nós fizemos uma luta, inclusive aqui no Brasil, fizemos um documento enviado para o embaixador, para o governo italiano, exigindo que se cumprisse, inclusive, a própria lei da Itália, tirasse ele do regime de isolamento depois de 6 meses. Ele já estava há 10 para 11 meses nesse regime. E essa greve de fome fez com que ele fizesse uma vingança que piorou mais ainda a situação do César. Falaram, bom, quer sair do isolamento? O César suspendeu a greve de fome quando disseram para ele, você vai para um outro presídio em que você não vai ficar mais isolado. O que fizeram? Puseram num presídio com pessoas do Estado Islâmico, com a maioria, mais de 80% ou 90% dos presos lá são jihadistas, são do Estado Islâmico e outras organizações jihadistas, que já juraram de morte o César, como juram de morte todos. Eles no presídio eles não se dão com os outros companheiros, principalmente aqueles comunistas, socialistas, eles são inimigos. A única coisa de bom que esses caras têm é que eles são inimigos dos americanos, mas eles são nossos inimigos também, porque nós, socialistas e comunistas, para eles são inimigos. Puseram num presídio desse, claro, que colocando a vida do companheiro em risco, como ele está vivendo nesse momento agora, além de ter tirado as poucas regalias que ele tinha, como, por exemplo, ter um computador para escrever. Ele é um escritor. Tiraram isso dele agora. Bom, vamos, como o tempo já deve estar caminhando para o final dos meus 10 minutos, eu queria falar da luta que nós temos que continuar fazendo agora. Primeiro, nós fizemos uma campanha de cartas ao César, não só porque ele precisa disso para levantar a moral, né, dele numa situação dessa que ele está vivendo, mas também como uma forma de mostrar para o governo italiano, para o Estado, de que ele não está sozinho, que a luta continua. O César não abandonou a luta, né? Inclusive ele declara isso o tempo todo, mas que é a nossa luta, né? A luta pela Revolução Socialista. E, neste momento, uma grande ação que nós pretendemos fazer é uma visita internacional ao presídio. Já houve um ato em frente ao presídio, promovido por italianos, companheiros da Itália, contra a situação que ele está vivendo, mas não só contra o que ele está vivendo nesse presídio atual, mas contra os outros prisioneiros, o que todos os outros prisioneiros estão sofrendo também. Foi muito importante esse ato. Aliás, foi aplaudido dentro do presídio pelos que estavam presos lá. Isso é muito importante até para o César, porque, né, mostrou que quem luta pelo César não está lutando só por ele, mas por todos os encarcerados e que sofrem essa ação absurda do Estado. E agora nós estamos preparando essa visita internacional, que deve ser entre abril e maio. A gente queria fazer em abril, mas talvez tenhamos que fazer em maio por conta da pandemia. É uma coisa que algumas pessoas estão opinando, e a gente pretende, inclusive, ele fez um pedido agora, que até os companheiros da CSP ainda não sabem, foi feito agora, se a gente conseguisse levar o filho dele de 7 anos, que acabou de completar 7 anos de idade, porque ele gostaria muito de encontrar o filho dele brasileiro nessa visita. É um esforço que nós vamos fazer, isso nós vamos discutir na nossa central, e a gente queria pedir o apoio de todos os companheiros. A coisa da carta continua, é muito importante que as pessoas continuem escrevendo. A nossa central está disponibilizando o e-mail do irmão dele, da cunhada dele, que consegue mandar as cartas para lá. Nem todas chegam, nem todas as que ele também responde chegam a nós, mas é muito importante essa contribuição e nesse momento, ajudar a organizar isso. Nós vamos, talvez, fazer uma campanha aí para ajudar a levantar dinheiro, para levar o filho também. Então, são ações de solidariedade que nós vamos precisar continuar, e a campanha pela libertação do companheiro César Batista. Companheiros, eu acho que não há revolução sem solidariedade de classe. E, por isso, é fundamental que a gente seja solidário, não só ao César, mas a todos os que hoje estão no cárcere, como acabaram de falar os companheiros aí, a Maria e os companheiros aqui do Brasil.
é muito importante esse apoio ao nosso companheiro aí. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar em nome desse companheiro, que para nós aqui do Brasil virou um irmão nosso aí, todos que conheceram ele e conviveram com ele. Muito obrigado. A gente que agradece, Magno.